Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente nos concursos públicos e se você também vai fazer alguma prova aí de fisioterapia ortopédica e reumatológica que se remeta à artrite reumatoide, senta aí porque essa aulinha vai ser um pouquinho mais longa, tá? Nessa primeira parte a gente vai falar sobre o que é a artrite reumatoide, quais são os sintomas, como atua a fisioterapia, e na parte 2 nós continuaremos falando sobre a fisioterapia na artrite reumatoide, porém resolvendo algumas questões próprias de concurso, ok? Para que a gente possa se acostumar com a estética dessas questões em concursos. Então vamos lá, galera. Vamos passar aqui e vamos se fazer a pergunta: o que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide nada mais é do que uma doença autoimune que até hoje não se tem uma explicação da sua causa. Mas sabe-se que é um processo inflamatório do tecido conjuntivo, né? O seu caráter de manifestação é bilateral, ou seja, se o paciente apresenta manifestações de um lado do corpo, em um hemisfério do corpo, provavelmente apresentará no outro também. Exemplo, manifestações, inflamação em uma mão ou no pé, tornozelo, em qualquer outra articulação. No outro lado, muito provavelmente ele também terá. Mas a gente falou aqui em articulações, né? Mas acontece que a artrite reumatoide ela é sistêmica e pode acometer, sair desse estereótipo de que a artrite reumatoide ela afeta as mãos, ela afeta os pés, as articulações das mãos, dos pés, mas na verdade ela é sistêmica, ela pode se espalhar para qualquer outra articulação do corpo, inclusive ela pode atacar outros órgãos, sim, tá? E isso pode causar grande prejuízo, até diminuir a expectativa de vida do paciente, né? Caso não haja um tratamento, etc. E falando em tratamento, nós temos o tratamento medicamentoso, o medicamento cirúrgico e temos o fisioterapêutico também, né? Através de exercícios, através de órteses. Temos a termoterapia, que a gente deve fazer uma grande ressalva quanto à termoterapia aplicada à artrite reumatoide. Mas o que a gente deve entender é que a fisioterapia nunca vai atender sozinha esse paciente, porque ele vai precisar do médico, sim. Ele às vezes pode até precisar de uma equipe multiprofissional, né? De um nutricionista. Mas a dinâmica é essa: o fisioterapeuta ele nunca vai poder atuar sozinho na artrite reumatoide, devido à sua complexidade, né? Então temos aqui uma figura. Se você perceber aí no lado direito dessa figurinha, né? Temos uma articulação. E na membrana sinovial, o que é que nós temos? Uma proliferação de células, né? Uma hiperplasia celular da membrana sinovial e um excesso de células, né? De mediadores inflamatórios também, a formação de líquido inflamatório, ocasionando aí um edema, né? Um espessamento do líquido sinovial também vai estar presente aí, e a presença do pânus, que a gente vai falar mais adiante. E esse pânus aí, ele vai ajudando na corrosão, né? Ou melhor, na erosão da cartilagem articular, na erosão da estrutura óssea também. Então, como características da artrite reumatoide, nós temos uma inflamação sinovial persistente, né? Podemos ter aquele paciente que já tenha a doença há alguns anos. É importante lembrar que ela não vai ter uma cura, né, definitiva, mas vai ter períodos em que
os sintomas eles vão estar muito brandos ou até desaparecer. Porém, é normal que ele retorne, né? E isso não tem exatamente aí um período fixo, né? Pode ser desaparecer ou ficar muito brando por semanas, por meses, quem sabe até anos. Mas ela é persistente e vai voltar, né? Temos aí o predomínio, como eu falei, na articulação de joelho, tornozelo, pé e mãos, né? Mas a gente não deve levar isso como regra, até porque ela é uma doença sistêmica e pode estar presente em outras articulações também. E como característica, né, da artrite reumatoide, características principais, nós temos a erosão da cartilagem articular, a erosão óssea periarticular também a longo prazo, né? É isso que vai favorecer o aparecimento das deformidades, que a gente pode notar também nas radiografias e até visivelmente mesmo, né? Quando já é um paciente bem crônico ali com muitos anos de vivência com artrite reumatoide, nós vemos que a articulação ela está completamente modificada, né? E como eu falei, o aparecimento de deformidades no decorrer da progressão da artrite reumatoide. Nessa figura aqui nós podemos identificar o pânus, tá? Galera, o pânus, segue aqui a setinha do mouse, ó, essa estrutura que vai se formando aqui na membrana sinovial, né? Pelo menos o que era a membrana sinovial agora está toda hiperplasiada, né? Hipertrofiada, e é justamente a característica do pânus. É um tecido inflamatório que se formou ali através de uma hiperplasia, uma hipertrofia dessa membrana sinovial, né? E ela é abundante em células em células, desculpa, em enzimas ativas e citocinas, né? E o que é que vai ocorrer aí? Vai favorecer a erosão óssea periarticular, né? A erosão também da cartilagem articular. Então, se você vê aí, ó, são mãos de um paciente com artrite reumatoide, não são mãos lá tão jovens, né? Você pode notar. Então, isso como a gente vai ver na epidemiologia, as características epidemiológicas, é que não é comum em pessoas jovens, né? Então veja aí, nós podemos já notar alguns nódulos e nós vamos falar sobre esses nódulos porque são frequentes também em concursos públicos, tá? Vejam aqui esses pés, né? Temos aí a articulação quase completamente modificada, deformidades importantes na articulação do tornozelo e pé, e que a gente vai falar agora é justamente isso, os danos a longo prazo, né? Nós temos uma nova formação da articulação devido a essas deformidades, né? A erosão articular, a, a erosão, melhor dizendo, da cartilagem articular, a erosão óssea periarticular também, que leva à diminuição da força muscular, porque isso vai alterar o alinhamento muscular, querendo ou não, né? Vai atrapalhar a função muscular. Aí a gente também tem dor, obviamente, né? E o paciente, quando tem dor, ele tende a proteger aquela articulação, né? E os músculos ao redor vão sofrer com isso, obviamente, podendo sofrer uma hipotrofia, né? Eu não sou muito fã desse termo atrofia, é o termo que às vezes a literatura traz, mas tudo bem. E também o que é que a gente vai ter aí, né? A gente vai ter uma perda de função articular. Tudo isso, né? A nova formação articular, diminuição da força, dor, hipotrofia, leva a uma perda de função articular, o prejuízo na execução das atividades de vida diária
e um grande impacto na qualidade de vida, sim, desses pacientes, né? Qual é a pessoa que tem qualidade de vida e sente muita dor? Ninguém, né? Além do paciente não poder fazer aquilo que ele fazia, pelo menos ainda no tempo em que a doença ainda era mais aguda, né? Não tinham deformidades ali presentes, tem a dor, mas ele conseguia fazer AVDs, as suas AVDs, conseguia às vezes até executar as suas atividades laborais, né? E agora ele pode estar privado disso. Isso causa um impacto sem precedentes na qualidade de vida de um indivíduo, de um paciente. E na etiologia, nós já dissemos, né, que é desconhecido os fatores causais, mas o que pode estar associado é a genética, o ambiente, fatores endócrinos, fatores nutricionais, hábitos de vida do próprio paciente, tá? E na epidemiologia nós temos dados aí que variam muito de literatura para literatura, mas a gente tem ali uma base de 0,5 a 1% da população mundial sofrendo de artrite reumatoide, com pessoas na faixa de 30 a 50 anos. E uma coisa que não varia de literatura para literatura é que toda literatura e a sua prática, né, aí nos estágios ou quem sabe até já na prática profissional, você vai ver que a prevalência é nas mulheres, tá? Eu, embora não tenha uma larga experiência, né, com pacientes de artrite reumatoide, até porque eu não atuo ainda há muito tempo, nunca peguei, nunca tive o contato com um paciente aí, com homem apresentando artrite reumatoide, né? Então vamos lá. O quadro clínico no período mais inicial, nós temos a dor, a rigidez articular, que ela vai se apresentar mais em repouso, né? Ou no período matinal. E à noite também, porque o paciente ele tende a repousar, tende a diminuir sua carga de atividades à noite. Então, isso também gera uma rigidez articular, né? À medida que o paciente vai relaxando, vai esfriando aquela articulação, ela vai ficando mais rígida. Temos a fadiga muscular, fadiga no geral, né? Também a sensação de fadiga geral do corpo. Temos a febre e aqueles sintomas inflamatórios, né, que já é de praxe: dor, calor, o rubor, né, que é o vermelhidão, o edema e a limitação de função. Porém, ainda brando, né? Essas manifestações, aí você pode ver que não tá presente as deformidades, né? E porque isso vai ficar para um estágio mais crônico anos depois, porque a progressão é muito lenta da artrite reumatoide. Então lá na frente o paciente pode já se apresentar o que? Deformidades nas mãos, que é comum, como o dedo em botoeira, né? Caracterizada por uma flexão interfalangiana proximal e uma extensão da interfalangiana distal, ok? E como é característico esse dedo em botoeira, né? Temos aí a imagem mais abaixo, né? Porém, se você quer ver ao vivo mais ou menos como funciona o dedo em botoeira, é só lembrar de como fica o seu dedo quando você vai tentar abotoar a camisa, né? Então é aquela posição ali mesmo, o dedo fica dobrado, né? A porção média do dedo, ou seja, a interfalangiana proximal, ela fica em flexão e
a ponta do dedo ela fica estendida ali tentando abotoar aquela camisa. É mais ou menos isso aí. Aí a gente tem o dedo em pescoço de cisne e é só você lembrar como é um pescoço de cisne, porque vai ficar muito característico, né? E como é que a gente pode descrever essa articulação? Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar ao contrário do dedo em botoeira. Ela vai ter uma hiperextensão da interfalangiana proximal, né? Que não é comum a interfalangiana proximal ficar em hiperextensão, né? Além disso, uma flexão da interfalangiana distal, ok? Deixando o dedo bem característico mesmo de um pescoço de cisne, e a gente vai ver uma imagem mais lá na frente. Por enquanto a gente vai ficar com essa outra deformidade que é simples da gente imaginar, né? Porque ao longo do dedo a gente vai ter aí somente a interfalangiana distal comprometida, né? Que vai ocorrer uma flexão ali dessa articulação. É uma flexão, no caso, permanente, tá? Aí, galera, é importante que a gente grave esse sinal aí, tá? Esse sintoma é que é a rizoartrose. Essa manifestação, melhor dizendo, a rizoartrose. O que é a rizoartrose? E por que a gente tem que decorar ela? Porque você vai se deparar com isso geralmente em provas que trouxer a artrite reumatoide como patologia ali, tá? E é comum que essas provas que trazem a rizoartrose, elas queiram confundir você com esse termo, tá? Elas é característica por uma artrose do dedo polegar da mão. E geralmente nas provas ela vai querer te confundir ali, o enunciado deixa uma margem ali para que nas alternativas você confunda rizoartrose como algum acometimento, uma artrose, por exemplo, no hálux, né? E o hálux é no pé, né? É o dedão do pé. Aí se você marcar, você erra, né? Porque você não lembrou que a rizoartrose, na verdade, é uma característica da artrite reumatoide, caracterizada por uma artrose no dedo polegar da mão. Quando a gente fala em artrose, lembrar que também é uma manifestação crônica, né? Já quando existe artrose mesmo, tá ok? Da articulação, ou seja, uma degradação aí dessa articulação. E nós podemos ver aí imagens, né? À esquerda uma manifestação não tão comum que é ocasionada aqui, ó, nos processos espinhosos, né, nas vértebras. Também temos aqui manifestações no ângulo superior, no ângulo inferior também das escápulas, tá? Aqui ao lado, à direita, nós temos uma mão de um paciente. A imagem não está tão legal, mas a gente pode ver aqui, ó, no dedo mínimo desse paciente, uma deformidade em pescoço de cisne. Veja aqui uma hiperextensão, tá? Na interfalangiana medial e na interfalangiana proximal, desculpa. E na interfalangiana distal nós temos o que? Uma flexão, tá? E se a gente perceber aqui no polegar, nós temos também a rizoartrose. Veja aí a deformidade, né, dessa articulação. E vamos passando e temos um outro tema que as provas vão tentar te confundir, que é os nódulos de Bouchard versus Heberden, né? Eu gosto de falar Heberden, não sei se você fala Heberden, enfim. Mas como é que a gente vai diferenciar?
É porque os nódulos de Bouchard eles vão se formar ali na mão, na interfalangiana proximal, enquanto o Heberden fica na interfalangiana distal. Aí você se depara na prova com isso, não há alternativa lá, quer marcar, mas tem ali uma insegurança em saber se Bouchard ele vem na interfalangiana proximal ou distal, né? As provas elas fazem isso, elas jogam as palavras, jogam as nomenclaturas e jogam as estruturas para você correlacionar, e às vezes você se embaralha. Não sabe se Bouchard é na proximal, é na distal, não sabe se Heberden é na distal ou na proximal, mas como a gente vai poder, aí tem um macetezinho para você nunca mais se confundir, que é o que? Lembrar que quem vem primeiro na ordem alfabética é o B, portanto, Bouchard vai ficar na proximal. E Heberden vem depois, né? Porque é o H vem depois do B. Então, lembrar que Heberden é na distal, tá? Então, lembrar da ordem alfabética. B vem primeiro, então vem Bouchard. H vem depois, então Heberden vem depois. Heberden fica para distal, ok? Espero que isso seja útil para você. Agora sim, a gente vai falar do tratamento fisioterapêutico, né? E como objetivos, o que é que a gente pode elencar para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a função desse paciente? Nós objetivamos controlar a dor, né? Porque nosso tratamento fisioterapêutico, já que envolve exercícios, alongamentos, mais tarde vai envolver propriocepção, né? E nós temos que controlar a dor desse paciente para que possamos atuar, manter e aumentar a amplitude de movimento desse paciente, manter ou aumentar a força muscular, melhorar a função cardiorrespiratória, se você vir que isso é um objetivo logo a médio prazo ou a longo prazo, né? Manter a função motora desse paciente, prevenir deformidades. Para isso a gente pode usar as órteses, né? E a gente vai falar sobre isso logo adiante. Manter o trofismo desse paciente, né? Para que não ocorra uma hipertrofia naquela articulação que porventura o paciente possa estar super protegendo por causa da dor, né? Então, isso leva a uma cadeia de acontecimentos, né? de manifestações. E através dessa cadeia de manifestações nós atuamos. Se o paciente está protegendo a articulação e isso vai causar uma hipotrofia, nós controlamos a dor para trabalhar essa articulação, para evitar a hipotrofia, manter esse trofismo muscular. Evitar posições viciosas, muito importantes aí, porque as posições viciosas, obviamente, elas vão ajudar na manutenção e até na formação de deformidades dessas articulações, né? Reeducar a marcha e a função como um todo desse paciente. Para quem sabe, né, se ele ainda estiver nas suas atividades laborais, ele possa voltar assim que possível, para que ele não deixe de lado seus hobbies, né? suas atividades, o que ele gosta de fazer, enfim. Prevenir complicações sistêmicas também, tá? E vamos ver aqui, galera, as condutas que podemos fazer para melhorar a função desse paciente. A gente sai dos objetivos, agora a gente vai para a parte prática. O que é que a gente vai fazer, né? Temos orientações domiciliares, né, e para o trabalho, para que esse paciente não venha a ter posicionamento vicioso, para que esse paciente não sobrecarregue suas articulações através de posições, através do seu trabalho,
né? Através de muitas coisas, pegar em peso, coisas que podem estar ali no ambiente do indivíduo, do paciente, e que isso venha a prejudicar e a gente possa minimizar tudo isso. O repouso, né? A gente pode indicar as órteses para justamente também evitar essas deformidades. Quando o paciente vai dormir, a gente coloca uma órtese punho e mão, a gente põe uma órtese de polegar para evitar a deformidade, né, ocasionada pela rizoartrose. A gente tem a eletrotermofototerapia, é justamente aqui que a gente tem que fazer aquela ressalva quanto à termoterapia, porque a gente não é interessante usar calor profundo nesses pacientes, por exemplo, ondas curtas, né? Não é tão indicado para esse tipo de paciente, até porque a termoterapia ela não é contraindicada, mas a gente também não pode fazer em períodos de agudização dos sintomas, né, da artrite reumatoide. Quando a artrite reumatoide ela agudiza, né, como a gente falou, ela é uma inflamação persistente, então é normal que ela agudize em certas ocasiões e a gente não vai poder usar a termoterapia. Tá? É importante que a gente retorne para a crioterapia nos períodos agudos da artrite reumatoide. A gente também tem os alongamentos, temos exercícios terapêuticos e esses exercícios, né? Nós teremos que ter bastante atenção aí, temos que ter bastante atenção porque isso também, a prescrição daquele exercício vai depender do estágio em que esse paciente se encontra. Se for num período muito agudo ali, subagudo, a gente trabalhar com exercícios passivos ou isométricos, dependendo assim de se o paciente aguenta. Às vezes está tão agudo, tão violenta a dor, né, que o paciente às vezes ele não consegue nem fazer direito isométrico, né, que é sem a mudança da posição articular. Às vezes fica um pouco difícil, às vezes o paciente não aguenta fazer o exercício nem mesmo passivo e a gente tem que se virar aí para trabalhar com esse paciente. Mas o ideal é que nos períodos agudos nós atuemos com esse paciente fazendo exercícios passivos nele e à medida da progressão a gente vai partindo para exercícios isométricos, né? Quando o paciente vai melhorando mais ainda, vai ficando um estágio mais subagudo, o paciente vai melhorando, a gente vê que dá para colocar uns exercícios ativos livres, né? E quando tiver quando a dor tiver bem branda, ou quem sabe até desaparecer, né? A gente já colocar a carga, né? Um exercício um pouquinho mais intenso, né, para esse paciente, e aí vai do seu manejo, né, com o paciente. Exercícios posturais também, exercícios respiratórios, né, por exemplo, se você vir que o paciente está acamado já faz dias, quem sabe semanas, né, com uma progressão, obviamente pode acontecer em um paciente muito crônico, muito acometido, tá? E ele tá ali na cama alguns dias e a gente sabe que os volumes, as capacidades do pulmão, ele pode sofrer com essa imobilidade, né? Ali, paciente muito tempo em decúbito. E se você vir que for interessante exercícios respiratórios, por que não, né? Temos o treino de marcha, o exercício aeróbico também, quando possível, se eu vi que o paciente aguenta e se isso tiver incluso, né? E geralmente é bem interessante que você sempre associe os exercícios ali, os exercícios isotônicos, né? Com o treino aeróbico também, né? É justamente nesse período, se o paciente aguenta exercícios isotônicos,
É normal que ele também aguente exercícios aeróbicos, ok? Então, eu queria fazer uma ênfase, né? Dar uma ênfase na hidroterapia, porque se você for no Google Acadêmico, aí você vai encontrar muita coisa boa, muito material falando sobre os efeitos benéficos da hidroterapia no paciente com artrite reumatoide, ok? E aí a gente também tem o treino proprioceptivo lá na frente, né? Lá na frente do treinamento com esse paciente. E aqui, pessoal, nós temos referências, né? Se você quer se aprofundar no assunto, quer saber um pouco mais, temos aí esses dois livros para que você consiga aí associar a fisioterapia, aprender mais sobre a artrite reumatoide, doenças ou manifestações associadas à artrite reumatoide, né? E se você gostou, galera, desse vídeo, por favor, se inscreve, ajuda aqui a nossa proposta, né? A gente sabe que é difícil ter materiais assim desse tipo no YouTube, até mesmo na internet como um todo. Então, por favor, se inscreve se você gosta desse canal, se você assistiu aqui até o final, e se você quiser também assiste o nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre questões de concurso relacionados à fisioterapia e à artrite reumatoide. Valeu, galera, até a próxima.